Um pouquinho sobre a estratégia de investimentos que vocês estão adotando, mas que ainda é um pouco nova, né, por aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Smart Beta, né? O que é essa estratégia, quais são os benefícios de utilizá-la na escolha dos investimentos? Claro, com o maior prazer. Quando a gente fala de uma estratégia de Smart Beta, como você colocou, a gente está falando de uma estratégia de como se construir um portfólio. Então, existem diversas metodologias de como se fazer a construção de portfólio e o Smart Beta acaba sendo uma delas. Para poder posicionar um pouco do racional dessa construção, acho que é um bom ponto de partida a gente lembrar que existem basicamente dois grupos mais tradicionais de construção de portfólio. A gente fala de uma gestão passiva e a gente fala de uma gestão ativa. Quando fala de uma gestão passiva, a gente está falando de uma gestão, de uma metodologia de construção de portfólio que está basicamente procurando seguir a metodologia de um índice tido como de referência. No Brasil tem o Ibovespa, lá fora tem o S&P nos Estados Unidos, tem vários índices globais dentro do guarda-chuva MSCI, cada um deles é um índice que existe uma determinada metodologia de construção, e os fundos passivos procuram simplesmente replicar essa construção de forma a dar esse mesmo resultado de rentabilidade para os clientes. Do outro lado do espectro tem a gestão ativa tradicional, onde os gestores procuram usar as mais diversas técnicas ou análises técnicas e fundamentalistas para poder construir um portfólio que tem como objetivo trazer um investimento, trazer um retorno que seja superior a essas estratégias passivas, superior a seus concorrentes. A estratégia Smart Beta, ela se encaixa exatamente no meio desse espectro, entre a gestão passiva e a gestão ativa. Por quê? Porque ela é composta de características tanto que são encontradas numa gestão passiva, quanto também numa gestão ativa. Na parte de gestão passiva, porque existe também uma regra na sua construção, que é definida pelo seu gestor, e essa regra acaba sendo obedecida e respeitada durante a vivência ou a duração desse fundo. No entanto, essa regra ela é definida também com aspectos de análise. Não é simplesmente uma métrica que é definida ex ante e obedecida ao longo do tempo do fundo. Então, existe também certas características de um fundo, assim como um fundo ativo, uma vez que é papel do gestor poder determinar quais são as características que vão nortear a construção desse fundo, de forma que ele consiga também ter uma rentabilidade interessante para o longo prazo. Ô Daniel, mas como que vocês usam exatamente essa estratégia na composição da carteira ali de um fundo, né? Na prática, exatamente. Quais são os principais aspectos que vocês acabam levando em consideração e algumas empresas ali que se enquadram nessa perspectiva? Claro, quando um gestor define uma construção de um Smart Beta, ele precisa definir também qual que é o ângulo que ele vai explorar essa estratégia. Né, de que forma que ele vai pegar um fator ou uma característica e com base nisso fazer o seu portfólio ou construir o seu portfólio. Existe N motivos ou N ângulos para poder fazer isso. Pode ser que um gestor considere valuation como sendo um principal vetor, pode ser que seja momento. No caso da GEL, que a gente tem usado, é uma metodologia interna que a gente tem desenvolvido nos últimos 8 anos, desde a nossa fundação em agosto de 2013, que leva muito em consideração a definição do nosso conceito de qualidade de um modelo de negócio. Então, nos últimos 8 anos, a gente tem trabalhado nessa forma de definir o que é uma empresa de qualidade no modelo de negócio, e é isso que acaba norteando a construção do nosso portfólio. E quais seriam os riscos, por exemplo, de investidores tomarem decisões de investimento sozinhos usando um tipo desse de estratégia? Quais seriam as vantagens, na verdade, de se fazer esses investimentos por meio de fundos? É uma ótima pergunta, Paulo, até porque essa classe de ativo, né, investir fora do Brasil, é uma classe de ativo que no Brasil ela é relativamente nova. Né? Existem casas como a gente, que disponibiliza esses fundos, né, nas diversas plataformas já há alguns anos, mas a verdade é que ainda tem muitos esses fundos ainda são muito focados para investidores qualificados. E com a mudança que a gente teve e observou no ano passado, um investidor de varejo podendo investir em BDR, a gente vê o crescente interesse
de cada vez mais os brasileiros poderem acessar essa classe de ativo. No entanto, existem certos riscos ou benefícios de poder fazer isso sozinho ou através de uma casa especializada, né? Obviamente, quando você está fazendo sozinho, você tem toda a liberdade de poder escolher o ativo que você gosta mais. A liberdade de você poder fazer a análise específica e encontrar o ângulo que você quer explorar essa classe de ativo. No entanto, isso é trabalhoso. No entanto, quando você está focando numa estratégia global, você está falando de empresas que são negociadas em moedas diferentes, sujeitas a regulamentações diferentes, sujeitas muitas vezes a regras contábeis diferentes. Então, fazer sozinho esse tipo de alocação, muitas vezes é muito complicado, uma vez que existem diversas variáveis que o brasileiro ainda não está acostumado, isso sem falar na exposição cambial. Quando você traz essa possibilidade de acessar essa classe de ativo através de um grupo especializado, através de um grupo que faça essa gestão, você está terceirizando todo esse trabalho para um especialista que possa ter estrutura com analistas especializados por setor, que possa mapear um grande número de empresas, né, de capital aberto que existe no mundo, né? A gente fez um levantamento há algum tempo e a gente viu que existe quase 70 mil empresas de capital aberto no mundo, né? Como escolher aquelas que representam um bom modelo de negócio para o longo prazo, como escolher aquelas empresas que representam um bom ponto de entrada agora na relação risco e retorno, num universo tão grande quanto esse, se você estiver trabalhando sozinho. Então, acho que casas especializadas como essa acabam tendo uma importância fundamental, né, para o mercado de capitais, pela forma de prover a possibilidade de acessar essa classe de ativo, mesmo com todas essas incertezas que ao investir nessas empresas podem acabar trazendo para o investidor. Ô Daniel, antes de eu chamar o Marco aqui para a nossa conversa,